Boa tarde, pessoal. Para todo mundo que está me assistindo, meu nome é Bernice Ferreira. Tenho 83 anos. E hoje eu vou dividir com vocês uma história que eu guardei em segredo por décadas. Mas antes de começar, querida, queria pedir para você curtir este vídeo. Se inscreve aí no canal. E me conta nos comentários de onde você está me assistindo. Viu? É um prazer enorme poder conversar com vocês. Mesmo que seja assim, por uma tela. Era 1954. Eu tinha acabado de fazer 11 anos. Quando meu pai faleceu, foi um acidente na metalúrgica onde ele trabalhava. Minha mãe. Nossa, uma mulher forte. Sabe? Mas ela ficou arrasada com a perda. Ela teve que ralar em dobro para sustentar a mim e meus 2 irmãos mais novos. A gente morava numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, daquele tipo que todo mundo conhece todo mundo. Sabe? 6 meses depois que meu pai se foi, minha mãe conheceu o Augusto, um homem que trabalhava como contador no banco da cidade. Ele parecia ser tudo o que a gente precisava. Educado, respeitado por todo mundo. Aparentemente, apaixonado pela minha mãe. Para todo mundo na cidade, ele era o herói. O homem que veio para salvar a viúva e seus 3 filhos. Nossa, como as pessoas estavam enganadas. No começo, ele realmente parecia ser uma boa pessoa. Ele trazia presentinho para nós, crianças. Ajudava minha mãe com as contas. E até arrumou um emprego melhor para ela na prefeitura. Todo mundo admirava a atitude dele. Sabe? 6 meses depois, eles se casaram. Uma cerimônia simples, na igrejinha da cidade. Foi aí que tudo começou a mudar. Mas, quando ninguém estava olhando. Minha mãe agora trabalhava das 8 da manhã às 5 da tarde. Todo santo dia. O Augusto saía mais cedo, de manhãzinha, e chegava mais tarde, lá pelas 6. Mas tinha um dia na semana em que ele voltava para casa na hora do almoço, justo no dia em que meus irmãos iam para casa da minha avó, a mãe do meu pai. E eu ficava sozinha, porque eu estudava à tarde. A primeira vez aconteceu uns 3 meses depois do casamento. Eu estava na cozinha, preparando um lanche antes de ir para a escola. Quando ouvi a porta da frente abrir, era o Augusto. Ela sorriu para mim, de um jeito estranho, e disse que tinha esquecido uns documentos. Ele perguntou se eu podia ajudar ele a procurar no quarto. Quando a gente entrou no quarto, e ele trancou a porta. O que aconteceu depois é algo que, mesmo hoje, aos 83 anos, me faz tremer as mãos só de lembrar. Isso vai ser o nosso segredinho. Ele disse depois, se você contar para sua mãe, ela não vai acreditar em você. E vai ficar muito, muito triste. Vocês vão voltar a passar fome. E seus irmãozinhos vão sofrer. É isso que você quer. E eu estava em choque, assustada, confusa. Eu tinha acabado de fazer 12 anos e foi assim que começou o meu calvário. Toda semana, toda quarta-feira. Ele voltava na hora do almoço. Eu tentava inventar desculpa para não estar em casa. Sabe? Mas quando isso acontecia, ele ficava furioso. Ameaçava contar para minha mãe que eu estava sendo rebelde, malcriada. Numa cidade pequena dos anos 50, uma criança problema era uma vergonha para a família. Uma vez eu tentei contar para minha professora, ela ficou em silêncio, desconfortável. Sabe, depois disso, Berenice, não se deve inventar histórias sobre os mais velhos, principalmente sobre seu padrasto, que tem ajudado tanto a sua família. Isso é pecado. Menina. Naquele momento, eu percebi. Ninguém ia acreditar em mim. Não contra a palavra dele. O Augusto era um homem respeitado. Ele ia à missa todo domingo, participava do conselho da cidade.
e era conhecido pela generosidade com a nossa família. O tempo passou. Eu me tornei uma adolescente calada, sempre de cabeça baixa. Minha mãe achava que era timidez, ou a tal da fase da aborrecência. Meus colegas de escola me achavam estranha, mas dentro de mim crescia não só a dor e a vergonha, mas também uma determinação silenciosa. No meu aniversário de 13 anos, o Augusto me deu uma caixa de sapatos com um laço de fita vermelho. Dentro tinha um vestido bonito, que ele disse que era nosso segredo. Foi aí que eu tive a ideia. Aquela caixa de sapatos, ela seria minha aliada. Depois que todo mundo foi dormir naquela noite, eu tirei tudo de dentro. Escondi o vestido no fundo do guarda-roupa e comecei a usar a caixa para guardar provas. Era difícil. Sabe, conseguir provas de verdade nos anos 50. Não tinha celular. Não tinha câmera. Nada disso. Mas eu comecei a ficar esperta. Guardava lenços com marca de batom que ele esquecia no bolso e que eu pegava quando ia lavar a roupa dele. Anotava datas em horas. O que ele dizia. Em pedacinhos de papel. Uma vez, ele rasgou minha blusa. Precisei costurar correndo antes que minha mãe visse. Eu guardei um retalhinho manchado durante 5 longos anos. Aquela caixa foi enchendo, eu mantinha ela escondida debaixo de uma tábua solta no assoalho do meu quarto. Enquanto eu crescia, aprendi a me defender de pequenas maneiras. Inventei um horário de estudo na biblioteca da cidade, que coincidia com as quartas-feiras. Quando eu não conseguia evitar ficar em casa, eu deixava facas de cozinha escondidas em lugares estratégicos só para me sentir um pouquinho mais segura. A cada ano, no meu aniversário, eu olhava para aquela caixa e pensava: ainda não é a hora? O Augusto continuava sendo o cidadão exemplar aos olhos de todos. Minha mãe, coitada, mesmo cansada de tanto trabalhar, parecia feliz com a estabilidade que a gente tinha. Meus irmãos o admiravam. E eu carregava sozinha o peso daquele segredo terrível. Um segredo que destruía minha infância e minha adolescência. Dia após dia, na véspera do meu aniversário de 18 anos, enquanto todo mundo dormia. Eu abri aquela caixa, revi cada pedacinho de prova que eu guardei por 5 anos. No dia seguinte, minha mãe insistiu em fazer uma festinha para celebrar minha maioridade. Convidou os tios, alguns vizinhos próximos, e até a professora que não tinha acreditado em mim. Ou no trash. Para todos, seria só mais uma festinha de aniversário em família. Para mim, seria o dia em que eu, finalmente, ia quebrar o silêncio. Na manhã do meu aniversário de 18 anos, acordei antes do sol nascer. Fiquei uns minutos só olhando para o teto do meu quarto, sentindo o peso daquela caixa, escondida ali, debaixo do assoalho. Aquele seria o dia. Não tinha mais volta. A noite anterior tinha sido difícil. O Augusto tinha me encurralado na lavanderia enquanto eu dobrava roupa e sussurrou que tinha um presente especial para mim. Consegui escapar dizendo que minha mãe estava me chamando, mas o olhar dele me seguiu. Até ser de lá. Aquele seria o último olhar daquele tipo, e eu prometi a mim mesma. Com cuidado. Levantei a tábua solta e peguei a caixa de sapatos. Durante 5 anos, aquele caixotinho guardou não apenas provas, mas também a minha sanidade. Cada item ali dentro era um pedaço da minha dor, uma dor transformada em força, em determinação. Coloquei a caixa debaixo da cama e comecei a me arrumar. Berenice, vem tomar café. Filha, hoje é seu dia especial. A voz da minha mãe veio pelo corredor. Respirai fundo. Me olhei no espelhinho da penteadeira e ensaiei um sorriso. Por 5 anos, eu tinha me tornado uma atriz excelente. Na cozinha, minha mãe tinha preparado um bolinho simples. Meus irmãos, o Paulo e o Roberto,
agora com 14 e 12 anos. Sentaram animados na mesa. O Augusto estava lá também, com aquele sorriso que todo mundo achava gentil, mas que para mim escondia monstros. Minha enteada favorita fazendo 18 anos. Nossa, como o tempo passa rápido. E ela disse, colocando a mão no meu ombro, eu controlei o impulso de me afastar. Roger, eu precisava manter as aparências mais do que nunca. O dia se arrastou. Ajudei minha mãe com os preparativos para a festinha da noite. Ela tinha convidado a família, uns vizinhos, umas amigas minhas da escola. Não era muita gente. Não. Talvez umas 20 pessoas no total, mas eram as pessoas certas. As pessoas que precisavam saber, mãe, posso usar aquela toalha de mesa bordada que a vovó deixou aquela branca com flor azul? Perguntei enquanto a gente arrumava a sala. Claro que pode. Minha filha tá guardada na cômoda. Seu pai adorava aquela toalha. A gente só usava em ocasião especial. Ela sorriu. Com saudade, meu pé. Que falta você me faz? Pensei, se ele estivesse vivo, nada disso teria acontecido. À medida que a tarde passava, comecei a sentir um misto de nervosismo e garra. Eu tinha ensaiado aquele momento na minha cabeça tantas vezes que parecia mentira que estava finalmente para acontecer, lá pelas 5 da tarde. Os convidados começaram a chegar, tia Carmen e tio C. Os vizinhos do lado, Dona Irene da padaria com o marido dela. Um a um, as pessoas que formavam o nosso mundinho naquela cidade pequena entravam na nossa casa. Para celebrar meus 18 anos. Eu observei bem o Augusto cumprimentando todo mundo, sempre o anfitrião perfeito, o padrasto dedicado, o cidadão exemplar, minha professora do primário, a Dona Conceição, aquela mesma que não acreditou em mim, chegou com um embrulhinho. Parabéns, Berenice, como você cresceu. Menina, lembro de você tão pequenininha e tímida na minha sala, e agora já é uma moça. E eu sorri, educada, pensando em como a negligência dela me condenou a mais anos de sofrimento, mas ela também precisava estar ali hoje. Às 7 da noite, com todo mundo já lá, minha mãe me pediu para sentar na cadeira principal da sala. A mesinha de presente estava do lado, com os embrulhinhos dos vizinhos e da família, nada muito caro. Sabe, a gente era todo mundo simples, de vida humilde, mas cada presente representava o carinho daquelas pessoas. Tá na hora da Berenice abrir os presentes. Minha mãe anunciou, toda empolgada. Todo mundo se aproximou, formando um círculo em volta de mim. O Augusto se posicionou perto da minha mãe, com o braço em volta dela, aquele gesto de carinho de fachada. Comecei a abrir os presentes, um por um, agradecendo cada pessoa com um sorriso, um lenço de seda da tia Carmen, uma blusa feita à mão pela Dona Irene, um livro de poesias do professor Carlos. A cada presente aberto, meu coração batia mais forte. Eu sabia que a hora estava chegando. Foi quando minha mãe trouxe o presente dela. Esse aqui é meu e do Augusto. Filha, espero que você goste. Era uma caixinha pequena, com um broche delicado em forma de flor. Era da minha mãe. Ela explicou. E, agora isso. Agradeci. Dei um beijinho no rosto dela. Augusto sorriu. Aquele mesmo sorriso que me apavorava quando a gente estava sozinho. Eu também tenho uma coisinha especial para você, Berenice. E ela disse, me estendendo um pequeno embrulho. Aquele era o momento que eu esperei por 5 longos e torturantes anos. Que coincidência. Eu disse. Minha voz saiu mais firme do que nunca na presença dele. Eu também tenho um presente especial para você. Augusto. Elle parut se surpreso, mas manteve o sorriso no rosto. Para mim, mas o aniversário é seu. Querida, sim, tu respondi. Mas este é um presente que eu guardei por muito tempo. Me levantei e fui até meu quarto.
sentindo todos os olhares me seguindo, voltei com uma caixa de sapatos, agora enfeitada com um laço de fita vermelho, o mesmo laço que veio no vestido que ele me deu anos atrás. A sala ficou em silêncio quando eu coloquei a caixa nas mãos dele. Abra, eu disse, é um presente que eu construí durante 5 anos. O Augusto olhou para a caixa. Curioso. Minha mãe sorriu, provavelmente achando que era alguma coleção de lembrancinhas que a filha guardou para o padrasto, que tanto a ajudou. Ele tirou o laço e abriu a tampa. O rosto dele ficou branco. Na hora, dentro da caixa, organizados em ordem, estavam todos os itens que eu coletei com tanto cuidado, os lenços com marca de batom, o retalho da minha blusa rasgada com manchinhas de sangue, as anotações detalhadas de datas, horas e descrições de cada abuso, um calendário onde eu marquei com um X vermelho cada quarta-feira durante 5 anos, uma mecha do meu cabelo que ele cortou como lembrança. E no fundo, uma carta, endereçada à minha mãe. Descrevendo tudo o que aconteceu desde aquela primeira quarta-feira, o que é isso, minha mãe perguntou, notando a mudança repentina dele. São presentes. Respondi. Minha voz clara, alta para todo mundo na sala ouvir, presentes que eu ganhei do meu padrasto durante 5 anos, desde que eu tinha 12. O Augusto fechou a caixa rápido. Eu não sei do que essa menina tá falando, ele disse, tentando sorrir. Devem ser recordações da escola. Por que você não lê a carta que tá no fundo da caixa? Mãe, eu sugeri. É um resumo bem detalhado de todos os presentes que eu recebi às quartas-feiras. Quando você estava trabalhando e meus irmãos na casa da vovó, o silêncio na sala era ensurdecedor. As pessoas se olhavam, confusas. O Augusto colocou a caixa na mesa e deu um passo na minha direção. A Berenice tá confusa. Gente. E ela disse, tentando manter a pose, deve ser o nervosismo do aniversário. Eu tô confusa desde os 12 anos. Respondi, confusa sobre por que o marido da minha mãe entrava no meu quarto quando todo mundo dormia. Confusa sobre por que ele me dava presentes. Com a condição de manter nosso segredo. Confusa sobre por que ninguém acreditou em mim quando eu tentei pedir ajuda. Olhei direto para Dona Conceição. Minha antiga professora. Ela me encarava. Horrorizada. Lembra quando eu tentei te contar? Professora, você disse que era pecado inventar histórias sobre os mais velhos. Ela cobriu a boca com as mãos, os olhos cheios de lágrimas. Minha mãe, pálido, pegou a caixa das mãos do Augusto e começou a olhar o que tinha dentro. O rosto dela se transformava a cada item que ele havia. As lágrimas escorriam em silêncio. Enquanto ela tirava a carta do fundo e começava a ler, o Augusto tentou arrancar a carta da mão dela, mas meu tio Zé o segurou pelo braço. Calma aí. Companheiro, isso é loucura, Augusto protestou. Olhando em volta, procurando apoio, essa menina sempre foi problemática. Vocês sabem, sempre inventando história. Mas, agora, aos 18 anos, eu não era mais uma criança assustada. Eu era uma mulher com provas concretas de anos de abuso e eu tinha escolhido expor tudo na frente das pessoas que mais importavam na nossa pequena comunidade. Cada item nessa caixa conta uma história. E continuei. Uma história que eu guardei em silêncio por medo, por vergonha. E porque ninguém acreditaria na palavra de uma criança contra a de um homem tão respeitável. Enquanto minha mãe soluçava lendo a carta, outras mulheres se aproximaram dela. Tia Carmen a abraçou. Dona Irene pegou a caixa e começou a mostrar os itens para os outros. O murmúrio de indignação crescia a cada segundo. Saiam da minha casa, gritou Augusto, tentando recuperar o controle. Isso é um assunto de família, não. Eu respondi, surpreendendo até a mim mesma com a minha firmeza. Isso é um assunto de justiça. E Roger, no meu aniversário de 18 anos, o meu presente para mim mesma é a liberdade e o meu presente para você, Augusto,
É a vergonha pública que você merece. O caos que se instalou naquela sala foi algo que eu jamais vou esquecer. A cara do Augusto mudava a cada segundo. Do choque para a raiva. Da raiva pro medo. Finalmente, para um tipo de desespero que eu só vi em bicho acuado, os olhos dele corriam pela sala, procurando uma saída, uma desculpa, qualquer coisa. Minha mãe desabou no sofá. Amparada pela tia Carmen e pela dona Irene, a carta tremia nas mãos dela enquanto ela tentava entender o pesadelo que aconteceu debaixo do próprio teto por tantos anos. As lágrimas desciam sem parar, mas os olhos dela foram mudando da tristeza para algo que eu raramente tinha visto. Fúria. Como você pôde? Ela disse, finalmente, levantando os olhos para ele. Não foi um grito. Foi pior. Foi um sussurro carregado de dor, de traição, que cortou o silêncio da sala como uma faca. Helena não acredita nela. Augusto tentou se aproximar da minha mãe, mas 3 homens o impediram. Meu tio Zé, o marido da dona Irene e o professor Carlos. Isso é invenção. Vocês conhecem essa menina. Sempre foi rebelde desde que o pai morreu. Eu continuei de pé, sentindo meu corpo tremer, mas minha voz se manteve firme. Aquele momento tinha sido ensaiado na minha cabeça centenas de vezes. Eu não vou mais fugir. Puh, disse, olhando bem para a cara dele. Cada marca nessa caixa conta uma história verdadeira. Quarta-feira, 17 de maio de 1956. Você rasgou minha blusa azul quando eu tentei te empurrar. Eu tive que costurar às pressas e esconder o retalho manchado. Ele tá aqui. Apontei para o pedacinho de tecido azul, 13 de novembro de 1957. Você esqueceu este lenço com batom no bolso da camisa depois de se encontrar com alguma mulher. Eu peguei quando lavava sua roupa. Você nem notou, porque estava bêbado. A cada prova que eu apontava, mais gente se afastava dele, criando um círculo de isolamento ao seu redor. A imagem do cidadão exemplar, do padrasto dedicado, desmoronava, pedaço por pedaço. Saiam da minha casa, ele gritou de novo, o rosto vermelho de ódio. Esta não é a sua casa, respondeu minha mãe, se levantando com dificuldade, mas com uma dignidade nova na postura. Esta casa era do meu marido, do pai da Berenice. Foi aí que tudo ficou ainda pior para ele. Minha prima Luísa, que estava quieta num canto, deu um passo à frente. Ela tinha 20 anos na época. Comigo também. Ela disse, a voz quase um sussurro. Ele também tentou. Quando eu vim passar as férias de verão aqui em 1956, eu tinha 14 anos. Eu nunca contei para ninguém, porque ele disse que ninguém ia acreditar em mim. O silêncio na sala foi quebrado por suspiros de horror. Augusto olhou para Luísa como se tivesse visto um fantasma e o percebe ali, que provavelmente a gente não era as únicas. Quantas outras meninas tinham passado pelo mesmo? No silêncio que a vergonha e o medo impõem. Mentirosa, ele gritou para Luísa, mas a voz já não tinha força. Ele estava encurralado. Meu tio Zé, pai da Luísa, avançou para cima dele, mas foi contido pelo professor Carlos. Vamos chamar a polícia, disse o professor, sempre o mais calmo. Não, respondeu minha mãe, com uma frieza que eu nunca tinha visto. Primeiro, eu quero que todo mundo saiba. Quero que cada pessoa nesta cidade entenda quem é este homem que se fingiu de bom moço. Augusto percebeu o que estava acontecendo. Numa cidade pequena dos anos 50, a reputação era tudo. Um homem sem reputação perdia o emprego, os amigos, o lugar na sociedade. Ele olhou ao redor, desesperado, e os olhos dele encontraram os meus pela primeira vez em anos. Era ele quem tinha medo, não eu. Vocês não podem provar nada. Ele tentou uma última cartada. São só palavras de meninas confusas. Foi quando meu avô paterno,
que estava quieto num canto. Falou algo que eu não esperava. Eu tenho provas? Augusto, eu sempre desconfiei de você. No ano passado, quando a Berenice começou a frequentar minha casa às quartas para estudar, eu notei o comportamento dela. Ela tremia quando ouvia seu carro passando. Uma vez, você veio buscá-la. E eu vi o medo nos olhos dela. Meu avô tirou um caderninho do bolso. Comecei a anotar datas. Comportamentos estranhos. Quase fui na polícia. Mas sem provas concretas. Quem ia acreditar num velho? Agora, com o que a Berenice guardou, a gente tem mais do que o suficiente. Eu não sabia disso. Não sabia que meu avô tinha percebido que ele também guardava suas próprias provas. Em silêncio, lágrimas vieram aos meus olhos. Mas não de dor. De alívio. Eu não estava sozinha. Nunca estive completamente sozinha. Dona Conceição, a professora, se aproximou chorando. Berenice, me perdoe. Eu devia ter te ouvido. A culpa não é sua. Professora, responde. Embora uma parte de mim soubesse que sim, ela tinha uma parcela de culpa, mas naquele momento, o importante era unir todo mundo contra o verdadeiro culpado. Augusto tentou sair pela porta da frente, mas o marido da dona Irene o barrou. Você vai ficar aqui até a polícia chegar. Ele disse. E depois que a polícia vier, acrescentou minha mãe. Quero que você suma desta casa. Para sempre. O tempo pareceu se arrastar enquanto a gente esperava a polícia. Alguém ligou para a delegacia da casa do vizinho nesse meio tempo. Mais gente foi chegando. Vizinhos curiosos com o barulho. A fofoca se espalhou rápido, como só acontece em cidade pequena. Quando finalmente 2 policiais chegaram, encontraram o Augusto sentado numa cadeira, isolado, vigiado pelo meu tio e outros homens. O Sargento Souza, que conhecia nossa família há anos, pediu para entender o que estava acontecendo. Minha mãe, recuperando a compostura, começou a explicar. Mostrou a caixa. A carta. Me pediu para contar tudo. Luísa também deu seu depoimento. Meu avô apresentou suas anotações. O sargento ouviu tudo, com a cara séria. Nos anos 50, esses casos de abuso raramente chegavam na polícia. Sabe, era um tabu, uma tendência de resolver em família ou simplesmente ignorar, mas a quantidade de provas e testemunhas tornava impossível fazer vista grossa. Vamos levar o Cerny, Augusto, para a delegacia. E ele disse. Por fim, as moças precisaram prestar um depoimento formal amanhã, quando os policiais o levaram, algemado, passando pela sala cheia de gente. No meu aniversário de 18 anos, Augusto estava de cabeça baixa. Não era mais o homem confiante e respeitado. Era um predador exposto, derrotado. As pessoas começaram a ir embora depois disso. Tia Carmen insistiu em ficar para ajudar minha mãe, que alternava entre chorar e ficar num silêncio cheio de raiva. Meus irmãos, confusos e assustados, foram levados pelo meu avô. Fiquei na sala vazia, bagunçada, com os restos da festinha que virou um pesadelo, os presentes empilhados, o bolo quase intacto, a caixa de sapatos, agora vazia porque a polícia levou tudo como prova. Parecia estranhamente leve nas minhas mãos. Por que você não me contou antes? Filha, minha mãe perguntou, quando finalmente ficamos sozinhas. A voz dela não tinha acusação, só uma tristeza sem fim. Ele disse que você não ia acreditar, que a gente ia passar fome se ele fosse embora, que a culpa era minha. As palavras saíam com dificuldade. No começo, eu acreditei. Depois, quando a professora não acreditou, eu tive certeza que ninguém mais acreditaria. Então, comecei a guardar as provas. Esperei até ter idade suficiente para ser ouvida. Minha mãe me abraçou. Um abraço doído. Longo. Senti as lágrimas dela molhando meu ombro.
Me perdoa? Ela sussurrava sem parar. Me perdoa por não ter percebido, por ter trazido esse monstro para nossa casa. Não é sua culpa. Mãe, tu respondi. E, naquele momento, eu realmente acreditava nisso. Você também foi enganada. Todos nós fomos. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto do meu quarto, eu senti uma coisa estranha. Paz. Uma paz meio capenga. Imperfeita. Sabe, mas ainda assim. Paz. O monstro que dominou meus pensamentos por anos estava finalmente fora da minha vida. O segredo que me corroeu por dentro estava exposto. A menina assustada de 12 anos podia, finalmente, começar a se curar. O caminho seria longo. E eu sabia, teria o processo, os comentários na cidade, o estigma que, injustamente, sempre persegue a vítima. Minha mãe precisaria se recuperar da traição. Meus irmãos teriam que entender tudo. Nossa família precisaria se reconstruir, mas pela primeira vez em muitos anos, eu dormi sem medo, sem precisar checar se a porta estava trancada, sem o terror de ouvir passos no corredor durante a noite. Naquela caixa de sapatos, eu não guardei só provas contra o Augusto, eu guardei a minha chance de viver de novo. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Na manhã seguinte ao meu aniversário, a cidadezinha já fervia com a notícia. Augusto Mendes, o respeitável contador do banco, o padrasto exemplar, preso por abusar da enteada por anos. As pessoas cochichavam nas esquinas, as vizinhas traziam bolo, pão, para ajudar a família. Mas eu sabia que muitas vinham pela curiosidade, pelo fuxico. Acompanhada pela minha mãe, fui à delegate a dar o depoimento formal. O delegado, um homem de meia-idade com um bigodão e olhar cansado, me recebeu na sua sala pequena. Na parede, um retrato do presidente e um crucifixo. Os símbolos de autoridade de 1959. Preciso que você me conte tudo, desde o começo. E ele disse, meio sem jeito, mas firme. Sei que é difícil. Berenice. Mas quanto mais detalhes, mais forte o caso contra ele. Durante 3 horas, eu revivi cada momento doloroso, cada quarta-feira, cada ameaça, cada lágrima. Minha mãe, do meu lado, soluçava baixinho. Cada palavra minha era uma facada no coração dela. A Luísa também deu seu depoimento. Enquanto a gente esperava no corredor, ela segurou minha mão. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Berenice, o que você fez? Salvou outras meninas? Eu não me sentia corajosa, me sentia exausta. Mas também, Meleve, nos dias seguintes, outras 2 moças da cidade apareceram com histórias parecidas. Uma era filha de uma cliente do banco, a outra, sobrinha de um amigo dele. Sempre o mesmo padrão. Meninas vulneráveis. Sempre presente, a mesma tática de ameaça e silêncio. O caso tomou uma proporção que eu nunca imaginei. Um jornal da capital publicou uma notinha sobre o respeitável contador acusado de crimes contra menores. O banco demitiu na hora. O padre fez um sermão sobre lobos em pele de cordeiro. Claro. Também teve gente que não acreditou, gente que dizia que eu estava inventando para chamar atenção, ou que eu tinha seduzido o pobre homem. Essas vozes me machucavam. Claro. Mas aí eu lembrava da caixa de sapatos, das provas, das outras meninas. E eu sabia que tinha feito a única coisa possível. O julgamento foi 3 meses depois. Foi doloroso. Os advogados dele tentavam me desmoralizar. Por que esperou tanto tempo? Por que não gritou? Por que não fugiu? Como se existisse um manual de como uma criança aterrorizada deveria agir, mas as provas eram esmagadoras. A caixa, os testemunhos, o caderno do meu avô. Até a professora Conceição testemunhou, admitindo, com fé gonha,
que eu tinha tentado contar e ela ignorou. Em outubro de 1959, Augusto Mendes foi condenado a 8 anos de prisão, uma sentença bem dura para a época. Lembro de olhar para ele quando o juiz falou a sentença. Não era mais o homem imponente. Era só uma figura encolhida, acabada. Não senti alegria, nem vingança. Senti um cansaço profundo. E uma vontade enorme de recomeçar minha vida longe dali, longe de ser a enteada do Augusto, a menina do escândalo. Quero ir embora. Mãe, eu disse naquela noite, não posso ficar aqui, onde todo mundo cochicha quando eu passo. Minha mãe segurou minhas mãos. Para onde você quer ir? Minha filha, Belo Horizonte. Respondi sem hesitar. Quero estudar enfermagem. Quero cuidar das pessoas. Ajudar quem sofre. Era um sonho que eu tinha guardado, sufocado pelo segredo. 2 semanas depois, eu estava num ônibus sacolejante com uma malinha. Rumo à capital. Minha tia Eunice, irmã da minha mãe, ia me acolher. Minha mãe queria ir junto, trazer meus irmãos. Mas não tinha dinheiro para isso. Vou mandar dinheiro assim que arrumar um trabalho. E prometi. A gente vai ser uma família de novo. Só que longe daqui. E assim começou minha nova vida. Os primeiros meses foram difíceis. A cidade grande, o barulho, a solidão. Eu dormia num sofá na sala da minha tia, consegui um bico de balconista numa farmácia e estudava à noite num cursinho. Mas havia uma liberdade naquele anonimato. Ninguém me conhecia. Eu era só mais uma moça do interior tentando a vida na capital. M. 1961. Passei na escola de enfermagem. O curso era puxado. Meus dias eram divididos entre aulas, estágios no hospital e o trabalho na farmácia. Eu dormia pouco. Economizava cada centavo e mandava o que podia para minha mãe. Mas, pela primeira vez na vida, eu sentia que estava construindo algo meu. Foi durante um estágio na pediatria que conheci o Eduardo, um médico jovem, recém-formado. Ele notou que eu tinha um jeito especial com as crianças mais traumatizadas. Um dia, ele me chamou para tomar um cafezinho. Você tem um dom. E ele disse, as crianças confiam em você. Como se soubessem que você entende o medo delas. Eu recitei. E então decidi ser honesta. E eu entendo. Já tive muito medo também. A gente começou a se encontrar mais vezes. Ele era gentil, respeitoso, mas eu ainda mantinha uma distância. O medo de confiar num homem era uma sombra. Não precisa me contar nada que não queira. Ele disse uma noite, mas quero que saiba que eu não tenho pressa. Podemos ir no seu tempo. Foi a primeira vez que chorei na frente dele. Não de dor. De alívio. M1962. Minha mãe e meus irmãos finalmente se mudaram para BH. Com o dinheiro que eu mandei e o que ela juntou costurando, compraram uma casinha simples na periferia. Minha família estava se reerguendo. Passo a passo, fosse salvar a gente. Perenice. Minha mãe disse, não só por expor aquele monstro, mas por não desistir de nós. Naquele mesmo ano, me formei enfermeira. Eduardo e eu começamos a namorar oficialmente, com a bênção da minha mãe. Quando eu contei toda a minha história para ele, ele apenas segurou minha mão e disse, obrigado por confiar em mim para compartilhar isso. A gente se casou em 1964, uma cerimônia simples. Só convidei meu avô da minha cidade natal. Ele estava velhinho, mas orgulhoso de me ver ali. Eduardo e eu construímos uma vida juntos. Tivemos 2 filhos, a Marina e o Carlos. Sempre os ensinei que seus corpos pertenciam a eles e que segredos que machucam não devem ser guardados. Trabalhando no hospital, muitas vezes eu identificava sinais de abuso que outros não viam. O olhar assustado, os desenhos. Me tornei uma voz lá dentro, insistindo para que os profissionais fossem treinados para reconhecer esses sinais e a caixa de sapatos. Depois do julgamento,
Ela foi devolvida para mim. Vátzia. E eu a guardei por anos. Como um lembrete, quando minha filha Marina fez 18 anos, eu contei minha história e dei a caixa para ela, para que você guarde suas próprias verdades. Eu disse, e para que saiba que, não importa o que aconteça, sua voz merece ser ouvida. Hoje, aos 83 anos, com meus netos ao redor, vejo que aquela menina de 12 anos nunca imaginou a vida plena que teria. A dor, ela não some por completo. As cicatrizes ficam, mas eu aprendi que a gente pode construir algo bonito mesmo depois das piores tempestades. E é por isso que eu conto essa história hoje, para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas, que guardar provas, buscar ajuda e quebrar o silêncio pode ser o começo da libertação. O caminho é difícil, mas do outro lado, existe a cura, existe a paz. M1975. Eu recebi uma carta inesperada. O carimbo era da minha cidade natal. Minhas mãos tremeram. Era da Dona Irene. Augusto Mendes foi libertado. Disse a carta, cumpriu a pena e voltou para a cidade. Achei que você devia saber. A notícia me atingiu como um soco. Ele tá solto. Foi tudo que eu consegui dizer pro Eduardo. Os pesadelos voltaram. O medo antigo, aquele companheiro de anos, retornou. Foi minha mãe quem me surpreendeu. Vamos visitá-lo? Ela disse, com o queixo erguido. O que a ideia me apavorou. Não para perdoar. Ela explicou. Mas para você ver ela agora, não como a menina assustada, mas como a mulher que você se tornou, para que ele veja que não conseguiu te destruir, a explicou. A ideia fez sentido. Eu precisava daquele encerramento. No fim de semana, Eduardo e minha mãe pegamos o ônibus de volta. A cidade tinha mudado pouco. Dona Irene nos contou que ele vivia sozinho, numa casinha afastada, perto do rio. Ninguém quer nada com ele. Vive quase como um bicho do mato. No domingo, fomos à missa. Se tinha um lugar onde ele apareceria, seria na igreja. E lá estava ele, sentado sozinho num canto, curvado. Os cabelos, antes pretos, estavam brancos e ralos. As roupas, costas, tudo nele. Respirava derrota. E o que eu senti? Medo, raiva, não. Eu não senti nada. Aquele monstro dos meus pesadelos era só um velho solitário. Ele não tinha mais poder nenhum sobre mim. No final da missa, nossos olhares se cruzaram. Eu vi o reconhecimento nos olhos dele. E depois, Fagonha, ele desviou o olhar e saiu apressado pela porta do lado. Quer ir atrás dele? Eduardo perguntou. Não. Respondi. Solmo. Não tenho nada para dizer para ele. Naquela tarde, visitamos o túmulo do meu pai. E, pela primeira vez, consegui pensar nele sem associar sua morte ao que veio depois. Só com saudade, quando voltamos para BH, eu me senti, me leve, como se um peso invisível tivesse ficado para trás. Os anos passaram. M1990. Quando minha mãe faleceu, soube que o Augusto também tinha partido. Alguns meses antes, morou sozinho. Os vizinhos que o encontraram, não senti nada além de uma pena vaga, por alguém que morreu na solidão que ele mesmo criou. Ao longo dos anos, meu trabalho como enfermeira me aproximou de muitas crianças vítimas de abuso. M1995. Dei uma palestra sobre isso. Pela primeira vez, contei minha história em público, em detalhes, o que me salvou. Eu disse no final, não foi só a coragem de falar, foi a decisão de guardar provas, de transformar minha dor em evidência que não podia ser negada. Aquela palestra levou a outras. M2000. Ajudei a fundar uma ONG para combater o abuso infantil. O nome que escolhemos, Caixa de Sapatos. A organização oferece abrigo,
apoio psicológico e treinamento. Minha neta, Gabriela, virou psicóloga infantil. Você foi minha inspiração. Vovô. Ela me disse, Roger, o mundo mudou muito desde 1954, mas eu sei que ainda existem Augustos por aí, crianças silenciadas pelo medo. Adultos que preferem não ver, por isso eu continuo contando minha história. Quando olho meus bisnetos brincando no jardim, sinto uma gratidão imensa por ter sobrevivido, por ter quebrado o ciclo, por ter construído uma família onde o amor não vem com dor. Aquela caixa que guardou minha dor se tornou um símbolo de esperança. A prova de que, mesmo no escuro, a gente pode encontrar um caminho para a luz. Não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. E se você que está me assistindo agora reconhece essa dor, saiba que você não está sozinho. Sua voz importa. Sua história merece ser ouvida. O primeiro passo é o mais difícil. Oisai. Mas do outro lado, há a chance de cura, de paz, de uma vida que você merece viver. Essa é a lição da minha longa jornada. Nossas histórias, mesmo as mais dolorosas, podem virar luz no caminho de outros. Meu nome é Berenice Ferreira. E essa é a história da minha caixa de sapatos. Meus queridos, se vocês gostaram do meu relato, não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Um beijinho da vovó Berenice. Até a próxima!